noite. A paz do Senhor, irmão. Vamos aqui fazer os louvor ao Senhor em agradecimento por tudo na nossa vida.
Abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35 a seguir. Amém? Diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias.
sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essas parábolas a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus de glórias, em nome de Jesus, Pai, nós invocamos o Teu santo nome, para que o Senhor venha fazer, Senhor, resplandecer o Seu rosto sobre as nossas vidas, o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações, que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, através dessa mensagem edificados, Senhor, aprendendo um pouquinho mais de Ti, Senhor, sendo realmente servos prudentes, servos vigilantes, Senhor, que nós venhamos a entender o Seu plano, o Seu propósito e todo ensinamento que há na Sua palavra, Deus. Então eu peço que o Senhor me use aqui, Pai, para falar com o Seu povo que está necessitado de uma palavra, que tenha fome espiritual, aquele que veio te buscar, aquele que está preparado, aguardando a Sua volta, Senhor, aquele que está se posicionando como um cristão perfeito, como um cristão buscando santidade. É para esse, Senhor, que o Senhor veio, que o Senhor deixou escrito, Pai. E aqueles que ainda estão desapercebidos possam também tomar uma posição hoje, em nome de Jesus. Que a Sua glória e toda a sua vontade seja feita nesse dia, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, e que eles possam ouvir aquilo que é necessário para a vida deles, não só o que eles querem, mas aquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Uma palavra que eu creio que foi ministrada várias vezes na minha igreja, na nossa igreja, né? E eu mesmo preguei essa palavra uma vez. E como Deus é poderoso, e Ele é o dono de tudo, e Ele, sempre eu falo, o que nós vamos falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então eu creio que quando nós pedimos a direção dEle para fazer a obra de Deus, é Ele que vai agir. Então a ação do Senhor está sobre as nossas vidas hoje. Aquele que se dispôs a ouvir a palavra de Deus,
é para essa pessoa, é para você que está assistindo agora esta live, para esses que estão aqui comigo, me apoiando também e ajudando na obra de Deus, porque nós somos um em Cristo. Então nós somos todos no mesmo lugar, para o mesmo propósito, buscando o mesmo alvo. Então o Senhor, Ele deixou escrito essa parábola, esta mensagem que o próprio Jesus, o Senhor Jesus, deixou escrito para nós. Então, quando nós olhamos para nossas vidas, e às vezes nós estamos à deriva, como um barco que não tem leme, como uma pessoa que não tem direção, como alguém que está embriagado e não sabe retornar para sua casa, como alguém que está perdido numa mata onde não consegue chegar a um destino. Mas Jesus deixou escrito algo para que nós não cheguemos a essa situação, para que nós não nos embriaguemos com um vinho, como está dizendo a palavra de Deus, que eles se embriagavam e perdiam o foco do propósito de Deus para a vida deles. Então, irmãos, o primeiro ponto que ele coloca para nós, através dessa parábola, ele diz sobre nós sermos servos vigilantes. Ele fala que nós temos que ter prontidão. Vigilância é prontidão. Pessoas que estão focadas no que Deus tem para elas. Porque se Deus ele fez o mundo lá em 7 dias, Ele fez tudo e viu que era bom, Ele colocou o homem lá, depois de ter visto que era tudo bom. Aí Ele colocou eu e você. Ele começou lá com o Adão, Ele fez o Adão lá do pó da terra, e Ele iniciou a sua criação, o Criador iniciando a criação. E Ele, nos nossos momentos, a gente tirando todas as lutas que tiveram aquele povo, para tentar mostrar para as pessoas que existe um Deus poderoso, o Senhor chegou ao ponto de mandar o seu Filho, o Filho Jesus, que Ele veio nesse mundo como homem. A Bíblia fala que Ele usa o poder de Deus, Ele veio como homem. E todas as coisas que Ele fazia e Ele ensinava colocando o nome do Pai como o mandante, como o dono daquela palavra. Ele falava: é meu Pai que me enviou aqui, é meu Pai que me colocou aqui para ensinar você. Então, quando Jesus deixou muito claro isso para mim e para você, ele deixou, antes dele deixar o Espírito Santo para falar conosco hoje, ele foi para o Pai. Então ele está olhando para mim e para você, e ele está ministrando o seu coração através dessa mensagem. Então, quando ele fala que estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, ele está falando: estejam prontos. O que é estar pronto, irmãos? Nós vivemos num mundo onde há dúvidas em tudo, onde pessoas deturpam a palavra de Deus e transformam ela num versículo, numa religião. E Jesus ele deixou escrito um contexto completo, um plano. E esse plano, ele diz que nós não podemos tirar nem um fio, nem uma vírgula, nem um ponto. Então, ele pede para que o seu povo, aquele povo que é fiel, que se entregou a Ele, se proteja, se prepare, que olhe para o propósito do Senhor, onde o Senhor colocou os pontos para que nós pudéssemos aplicar nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela está aqui para quê? Para a gente ter uma mudança no nosso comportamento, uma mudança no nosso jeito de pensar. Porque às vezes, irmãos, nós pensamos, como diz o mundo, que as coisas caem do céu. Nós pensamos, que nem o mundo pensa, vai dar tudo certo. Mas nós não fazemos nada para que a hora que o Senhor chegar, como está dizendo a mensagem, Ele olhe para nós e fala: olha, o meu servo prudente, vigilante, ele está preparado, ele está pronto para entrar para as bodas. Então Ele deixou escrito para que a gente cingir os lombos, a preparação do Evangelho de Cristo. Naquele povo,
na história, para entender o que é cingir, o lombo principalmente, é a parte da cintura da pessoa, do homem e da mulher, é a parte da cintura, e as roupas que eles usavam eram as roupas que iam até o pé. Então, quando eles precisassem correr para fazer alguma coisa, para estar preparado, então a palavra cingir o lombo significa o quê? Levantar um pouco aquela roupa até a parte do joelho, para ter agilidade, para poder caminhar, para poder fazer isso. Então ele assemelhou essa situação para que você se prepare, fique atento e tenha atividade para alcançar o Senhor, para você estar pronto para ouvir o sinal de Deus, para você ouvir quando tocar a 7ª trombeta, quando ele vier nas nuvens e falar: olha aqui, meus filhos, eu estou aqui, eu cheguei. Então ele fala: se prepara, cingir os lombos é se preparar, é você estar atento às coisas de Deus. E acesa as candeias é a vigilância do Espírito Santo. Quando ele fala em candeia, ele está falando que nós é a mesma coisa que os lombos, a gente olhar para Deus e estar preparado, ficar pronto para quê? Para quando Jesus voltar, a gente está pronto. A Bíblia fala que a gente não sabe o dia e nem a hora. Jesus deu a entender quando ele estava nesse mundo, ele falava assim: só o meu Pai é que sabe, só o meu Pai é que sabe, nem os anjos, nem ninguém sabe o dia da volta do Senhor, ninguém vai saber. Então por isso que ele está falando para nós hoje: se prepara. Olha, irmãos, tem pessoas que estão achando que vai ter muito tempo para chegar nesse momento, mas Deus está recolhendo pessoas que estavam prontas nesse momento. Deus está recolhendo já pessoas e pegando o espírito dela e já recolhendo no seu regaço. Apesar do corpo estar no pó, apesar de a alma estar esperando, mas o Senhor já recolheu o espírito e já pessoas que já foram preparadas pelo Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é que prepara o cristão. E os irmãos, as pessoas do mundo, elas não estão ligando para isso. Quando alguém convida alguém para ir para uma igreja, quando alguém é convidado para ir para uma igreja, existe um mover do inimigo para que a pessoa não goste do lugar. Ela pega e passa, às vezes atravessa até a rua onde está colocada a igreja. Por quê? Porque o inimigo está tirando as pessoas da igreja. O inimigo não está querendo que as pessoas entendam que na época do Velho Testamento, na Bíblia, na época dos grandes homens profetas da Bíblia, eles pregavam o Evangelho, eles colocavam a vontade de Deus, mas muitos não criam, muitos desistiam no meio do caminho. O povo que saiu lá da escravidão, eles andaram em círculo por um monte de tempo, que Deus não deixava de sair, porque eles precisavam aprender ainda, eles precisavam cingir os seus lombos, para quê? Para estar pronto para a terra prometida, para estar pronto para aquilo que era previsto para eles. Mas só que o povo murmurava, o povo falava: não, esse tirou a gente daquele lugar que a gente era escravo, mas só que a gente tinha comida, a gente tinha água, independente de ser escravo. Irmãos, de repente as pessoas estão no mundo, na escravidão do pecado, na escravidão de Satanás, e acha melhor ficar lá comendo a migalha que cai do trono do próprio inimigo, aquela coisa que a pessoa fala assim: eu não vou buscar algo que é sublime, que é maravilhoso, que é a glória de Deus sobre a minha vida. O Jesus deixou escrito aqui que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado, irmãos, sabe quando? Quando a palavra de Deus chega até você. Quando a palavra de Deus chega até você, o reino de Deus é chegado. Então, irmãos, quando ele deixou escrito e falou: olha, cinge seus lombos, mantenha acesas as suas candeias, mantenha acesas as suas lâmpadas, mantenha aceso, porque o Espírito Santo é que te dá essa condição, né? Eu estava falando até, eu não sei se foi com a minha esposa, que eu estava falando: nossa, tem algumas orações que a gente sai levitando, a gente sai
sabe que foi o Espírito Santo que impulsionou aquela oração, porque a Bíblia fala que ele intercede por nós. E quando a gente abre a nossa boca, ele intercede para que nós possamos vencer nesse tempo. Porque o que Deus deixou para nós é que nós pudéssemos vencer. E Ele vai dando as ferramentas, Ele vai dando a palavra dele para que a gente não pereça. Porque, irmão, pode perecer o corpo, pode perecer o corpo, posso ficar doente, mas a minha alma tem destino, minha alma tem endereço. A nossa alma, a minha não, a nossa alma tem endereço, a minha e a sua, quando você crê que o Senhor Jesus é o seu Salvador. E quando você olha para a palavra de Deus e aplica seu coração. Então o momento de aplicar a palavra do Senhor no seu coração hoje é ficar atento. Qualquer momento Jesus vai voltar. Qualquer momento Ele vem e acaba com toda essa situação. E aqueles que estão em Cristo viverão eternamente. E aqueles que não estão em Cristo, você vai querer pagar? Apostar isso? Ah, não, vou esperar mais um pouquinho, quando eu tiver uns 80 anos eu aceito esse Senhor aí. Não, irmão, você não sabe o dia de amanhã. Eu estava falando de pessoas preparadas, que Jesus foi lá e levou para o seu regaço, levou para o seu aconchego. Eu posso falar da irmã Maria Lúcia Busoni. É uma mulher que nós temos certeza absoluta, pelo caminhar dela, pelo coração que ela tinha, pelos lombos dela que era cingido, pela oração e pela palavra, pela preparação que ela tinha. Ela está lá no regaço do Senhor, ela está lá junto com o Pai, ela está lá esperando a redenção do nosso Deus, esperando que Deus volte para buscar todos, para que nós possamos ser uma só igreja, mas só uma igreja perfeita, só uma igreja perfeita. Porque nós temos que olhar hoje, o exemplo que nós temos que olhar hoje é Jesus Cristo. Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo meio homem, Jesus Cristo meio Deus. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é aquilo que você necessita. É só você querer. Jesus, faça com que essa mensagem chegue a várias pessoas. Então eu peço que você divulgue essa live. Manda ela para frente, manda para aquele seu irmão que acha que ele não precisa procurar Jesus. Manda para ele, que ele vai ver que ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que ser um servo vigilante. Ele já está falando de servo. Servo é o quê? Quem trabalha. Servo é quem trabalha. E Jesus o tempo todo está trabalhando por você. O Pai não para, não se cansa de trabalhar por mim e por você. Irmãos, a mesma preparação que o povo lá do Egito usou, a mesma preparação que está no Êxodo 12, capítulo 12, versículo 11, ele fala que o povo cingiu os lombos. Eu creio que é a primeira vez que fala de cingir os lombos lá na Bíblia, lá desde do Gênesis, Apocalipse. Então, o que significa cingir os lombos lá? Lá eles tinham que ia passar o anjo da morte, que ia matar os primogênitos, e eles passavam o sangue do cordeiro nos umbrais das casas, nas batentes das portas, a Bíblia fala, e o anjo passava por cima. Foi a primeira Páscoa. A primeira Páscoa é essa: passar por cima, passar por cima. Então, irmãos, aquele povo cingiu os seus lombos, creu no poder de Deus. Um profeta, um homem de Deus, foi lá e falou: povo, passa o sangue do cordeiro, come as famílias, tal, não deixa sobrar nada, e passa o sangue, que o Senhor Jesus vai livrar. Esse povo foi liberto, esse povo não recebeu aquela maldade que ia acontecer com aqueles que não criam. Então se você quiser que o mal passe por cima, que o mal não entre na sua vida, que o mal, se ele já entrou, que ele saia agora em nome de Jesus, passa o sangue do Cordeiro nos umbrais do seu coração, na sua cabeça, na sua mão, e limpa a sua boca com a água pura do Senhor.
Senhor, que aí Ele vai fazer você ser um servo vigilante, prudente, um servo que está em prontidão, porque o Senhor, Ele quer procurar aqueles que se encontram assim, prudentes, preparados, homens que realmente entenderam que na época Moisés chegou e falou: olha, coloca o sangue. Eles obedeceram. Então, quando nós estamos aqui falando uma palavra, que nós temos que cingir os nossos lombos, que nós temos que manter acesa a nossa candeia, fazer o Espírito Santo agir na nossa vida, é uma palavra que está vindo direto do trono de Deus para mim e para você. Então você se prepara. Isso não estava previsto para eu falar. Deus está falando comigo e com você agora. Se prepara, porque você não sabe o dia e a hora. Você não sabe o dia e a hora. Então o primeiro ponto é esse, irmãos. É a preparação. No versículo 36, ele fala assim: sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. O Senhor Jesus fala na palavra dele, que ele fala assim, que ele cedo veio, né? Ele fala assim: logo eu venho e bato, estou batendo a porta. Aquele que abrir é o servo prudente, o servo vigilante, que está pronto, como está dizendo aqui, que logo possa abrir. Esse receberá o galardão do Senhor. O Senhor promete na palavra dele, ele fala assim: eu entrarei e cearei com ele. Você quer o Senhor entrar na sua vida? Quer que ele venha cear com você? Na nossa palavra aqui, mais no nosso vocabulário, que ele vai comer com você, que ele vai estar com você, servindo. Nós somos servos do Senhor, mas o Senhor fala que aquele que é servo conhece o que o seu Senhor faz. Então nós conhecemos o plano de Deus, nós conhecemos pela palavra que existe um Deus, nós conhecemos pela palavra que existe um Jesus Cristo. Que esse Jesus Cristo veio para quê? Para aquele que realmente quer. Ele veio para aquele que realmente quer. A Bíblia fala que ele veio para os doentes e não para os sãos. Mas se você acha que você é são, você não tem direito. Porque todos nós somos doentes, todos nós erramos, todos nós fazemos coisas que é abominável ao Senhor. Porque ele ama o pecador, mas ele não gosta do pecado. Ele abomina o pecado. Então, irmãos, quando nós estivermos nesse ponto, de quando você estiver numa oração, que você chegou lá no seu quarto e você começou a falar em nome de Jesus, e Jesus começa a falar com você, tem aquele momento da oração que você até para de falar, porque Deus vai falar. Aí você está abrindo a porta, você está pronto, você está fazendo isso na hora, logo. Quando ele fala logo, está dizendo que na hora, é agora que Jesus Cristo está batendo na sua porta. Porque Jesus Cristo bate na sua porta de diversas formas. Ele bate na sua porta quando uma palavra chegada aos seus ouvidos, quando uma palavra chegada ao seu coração. Então, irmãos, pega isso para você, entenda. E aí ele começa a falar no versículo 37: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Irmão, uma das partes que faz com que a gente vigie é a oração, é o jejum, é fazer o bem para aquele necessitado. A palavra fala que nós temos que cuidar das viúvas e dos órfãos. A Bíblia fala que a gente tem que cuidar. Então tem tantas pessoas com dificuldade de órfão, de viúva. Às vezes o órfão, ele é órfão de pai vivo. Às vezes a viúva, ela é viúva de marido vivo, porque o marido abandonou. Então nós somos aqueles que temos que cuidar dessas pessoas, porque ele fala isso para nós, vigiando é estando atento. E fala assim: em verdade vos digo, que se cingirá e
e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Isso é promessa de Deus para nossas vidas. Ele vai fazer algo que você vai ficar, nós não vamos ficar mais do que nós conhecemos, de boca aberta, né? Porque a gente sabe que Deus é poderoso. Nós sabemos que Ele vai fazer imensamente mais do que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia fala isso, que o Senhor vai fazer muito mais do que você pede ou pensa. E na minha vida, eu sou um testemunho dessa situação, que eu vi até uma pessoa falando assim: olha, eu nem mais peço, eu só agradeço. Eu acordo e agradeço, porque o que Deus fez na minha vida até hoje, eu nem mereço. Eu nem mereço o que Deus fez comigo até hoje. Amém, irmãos? Amém. Mas todas as coisas que nós caminhamos com Deus, nós temos que aplicar na nossa vida a palavra. Porque Ele fala para nós, Ele fala: olha, meus filhos, meus amados, Ele está falando para você isso agora. Olha, seja atento à palavra, não seja só ouvinte, seja praticante. Ele fala isso para nós. Ele fala assim: eu vim para dar vida e vida em abundância. Ele falou isso. Ele falou para você também: tente bom ânimo, cinge os seus lombos, mantenha acesa a força do Espírito Santo sobre a sua vida. E aí ele continua falando: e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e se o achar assim, bem-aventurados são os servos. Ele está falando mais uma vez, irmãos, que ele não sabe a hora que vai vir. Então o servo prudente, o servo vigilante, ele não vigia só na hora que ele está na igreja. Ele só não lê a palavra só quando ele está na igreja. Ele vai para casa, ele lê a palavra, ele vai nos lugares, ele cita para as pessoas que existe a palavra. Ele prega a palavra de Deus para as pessoas. Por quê? Porque ele está esperando a volta do Senhor. Então a primeira, a segunda, a terceira, ou que não está na Bíblia, mas a quarta, a quinta, nós temos que estar sempre vigilantes. Sempre. Servo prudente, servo vigilante. É isso que ele está falando. Ele não está pondo medo, irmãos. Ele só está falando a verdade. Nós vamos entender aqui, no decorrer aqui para compartilhar para o encerramento, nós vamos entender por que o Senhor faz tudo isso para nós. Mas parece, irmãos, que o ser humano, o homem, a mulher, a criança, todo ser humano, ele precisa de um doce, ele precisa de um agrado, ele precisa de algo. Faz isso que eu te dou isso. O Senhor sabe da dificuldade que você tem, até de aceitar a palavra que está entrando agora, que está saindo do trono de Deus. Às vezes você tem até dificuldade de falar que esse pastor está falando errado, que isso aí não tem nada a ver, que o Senhor salvou, vai salvar todo mundo. Tem pessoas que falam aí no mundo que todo mundo vai ser salvo, e aí porque não leram a Bíblia. A Bíblia fala que da quantidade das pessoas que não vão ser salvas. Ele fala assim que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, irmãos. Então você que é o servo vigilante, você que está se preparando no Evangelho, você que está se preparando, ficando atento, sabendo que em qualquer momento o Senhor pode chegar. Você tem que ser aquele servo que quando tiver alguém do seu lado e vier uma voz do céu te falar: eis-me aqui, Senhor. Como Eli devia ter falado para Samuel. Foi na terceira vez que Eli se ligou. Você conhece a palavra? Deus chama Samuel. Samuel vai lá, pensa que Eli está chamando. Eli vai dormir. Agora é o seguinte: Deus está chamando você. Então eis-me aqui, Senhor. Não liga para quem está mandando você dormir. Fala: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ficar acordado na terceira, na quarta, na quinta vigília. Ele já está falando para você: a vigília é aquela que você faz em oração. A vigília é aquela que você olha para o poder de Deus que já está na sua vida. O poder de Deus que quando Ele está na sua vida, você emana a graça de Deus sobre a vida das pessoas. As outras pessoas começam a ter o mesmo sentimento que
tem em você o mesmo sentimento que há em Jesus Cristo, que Ele deixou escrito. Ele foi o exemplo para que nós pudéssemos seguir. Eu já disse aqui, se você seguir alguém, algum homem, alguma coisa, se ele estiver andando junto com você na mesma, é bom, né? É melhor, a Bíblia fala melhor dois do que um, né? Então nós temos que estar mais juntos. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, existe o corpo, então o corpo é bem ajustado. Então tem que ter, Deus ele preparou a igreja para ser uma forma de união, de ajuda um pelo outro. A Bíblia fala assim: se alguém doente na igreja, procura os presbíteros que oram e a pessoa vai ser curada. Essa é a fé do cristão. Nós temos que ser assim, por isso que nós temos que estar preparados nessas vigílias, porque o Senhor ele olha para nós e fala assim: quando tive fome, desse de comer, quando tive com sede, desse de beber, quando tive enfermo, me visitastes, e muitas outras coisas. Aí os discípulos perguntam: mas quando o Senhor fizesse isso? Quando o Senhor fez isso? Quando você pregou a palavra para um dos meus pequeninos, quando você foi lá e alimentou com alimento espiritual, quando você foi lá e cuidou do órfão, da viúva, quando você foi lá e pegou aquele que não tinha entendimento ainda, e você falou: olha o que está escrito nesse versículo, olha o que está escrito aqui, olha, existe um versículo que fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha este versículo. É esse, irmão, que Deus está querendo que visite, que vista, que alimente. É esse que é o servo vigilante, que está em prontidão, e é esse que vai receber o galardão do Senhor. É esse que vai receber o galardão do Senhor. E ele fala assim, que o pai de família, no verso 39, sabei porém isso, se o pai de família, meu irmão, olha a responsabilidade, eu coloco o pai de família como um sacerdote, amém? Eu coloco o pai de família como representante de Deus aqui nessa terra. Por isso que quando um filho ele faz alguma coisa que está em desacordo com o pai, desacordo com a palavra, o pai se martiriza. O pai fala: onde eu errei, onde que eu fiz errado? Não, você não fez nada de errado não. Deus tem um plano. Deus colocou aquela situação para que se manifestasse a glória dele. A glória dele só é manifesta quando há as dificuldades. E o servo dele, prudente, vigilante, com os lombos cingidos, com as candeias acesas, ele vai adiante, porque o Senhor falou para nós e prometeu que Ele seria conosco até o final dos tempos, até o final dos séculos. O Senhor será conosco. Então, irmão, não existe dificuldade, não existe nada. Então, o pai de família, se soubesse, o versículo 39, se ele soubesse que hora de haveria o ladrão, ele protegia e não deixaria roubar sua casa. Então, aqui ele está dizendo que o pai de família, ele está dormindo, ele ia ficar dormindo, e na hora que ele soubesse o ladrão, ele ia lá: não, olha, Deus, a palavra está dizendo que ele não sabe o dia nem a hora, então nós temos que estar pronto o tempo todo. Ah, pastor, eu não vou poder nem dormir. Você vai dormir e dormir bem, porque o sono é dos justos. O Senhor abençoa o seu sono, mas você pode ter certeza que se você for um servo que está aceitando a palavra de Deus, que você está agindo pela direção do Espírito Santo, que você entendeu que o Senhor Jesus vai te buscar, meu irmão, fique tranquilo, seu nome já está escrito no livro da vida. Quando você tem esse entendimento, você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele já escreveu o seu nome lá, nome e sobrenome. Amém? Aí, irmãos, o apóstolo Pedro, nada mais sempre perguntava, né? Perguntou se a parábola era para eles ou era para todo mundo. Jesus ele nem responde diretamente. Você pode ver que ele responde com uma outra ação. Ele já começa falando:
E disse o Senhor, respondendo a Pedro e a todos que estavam no lugar: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a comida, está falando a ração, a comida? Qual é o servo prudente? Ele já está fazendo a gente pensar. Nessa palavra já está falando a gente pensar, apesar de já dar a resposta. Nós temos que pensar. Nós temos que pensar e olhar para nossas vidas e falar assim: será que eu sou prudente? Será que eu sou vigilante? Será que eu sou um servo? Ele está colocando uma palavra figurativa, um mordomo que cuidava dos bens do Senhor. O mordomo hoje somos nós. Eu que estou aqui pregando a palavra para você. Eu que estou colocando essa situação para que você possa olhar para a sua vida e pensar e falar: olha, o Senhor me pôs sobre tudo. Ele tem promessa para a minha vida e para a sua. A Bíblia fala que nós somos selados com a promessa de Deus. A promessa de Deus está sobre as nossas vidas. Então aqui, o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar ao tempo a ração. Ele está falando: olha, você tem que trabalhar. Essa ração que ele está falando aqui é a própria palavra, é a comida espiritual. Então você está aqui para dar comida espiritual daquilo que você está sendo alimentado aqui para o seu vizinho, para o seu filho, para o seu avô, para as pessoas com quem Deus colocar no seu coração. Nós somos esses que temos que dar ao tempo. Ele fala assim: dar a tempo. Por que ele fala do tempo, irmãos? Porque ele é do tempo da eternidade, ele é atemporal, ele é o começo, o meio e o eterno. E nós tivemos um início, e nós temos um fim nesse mundo, mas nós receberemos o atemporal, por nós entendemos essa palavra, dizendo que nós somos os servos fiéis. Nós vamos dar a palavra ao tempo certo, nós vamos dar o alimento. E ele fala para nós no versículo 43: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Pregando a palavra, mostrando o Evangelho de Cristo, pregando a todas as nações, levantando a mão e profetizando sobre a vida das pessoas, levantando a mão e curando as pessoas. Porque o Senhor disse que em nome de Jesus nós faríamos prodígios, nós curaríamos os enfermos, como foi o exemplo logo da caminhada dos apóstolos, que foi pedido lá uma moeda, um ouro. Eles não tem nada disso, não tem dinheiro não tem ouro nem prata, mas o que eu te dou, levanta e anda. Essa é o homem que dá a palavra de Deus para as pessoas. Essa é eu e você. Pastor, mas só que eu não sei dar isso. Irmão, o seu testemunho, você fala: Deus me abençoou, eu ouvi uma palavra e mudou a minha vida, eu fui transformado pelo poder de Deus. O Espírito Santo vai estar junto com você e vai falar: isso mesmo, isto. E ele age na vida do outro, Quando Maria estava diante de Isabel estava gerando o João Batista e Maria gerando o Filho de Deus, Jesus. Eles pularam dentro da barriga. Houve um movimentar ali do Espírito Santo já houve ali. Então quando você abre sua boca para falar de Deus, eu já tive vários testemunhos de eu largar o que eu estava fazendo no meu trabalho e era a pessoa necessitada, e eu fui lá e falei do poder de Deus para aquela pessoa, e eu aconselhei, e o Espírito Santo me usou, e aquela pessoa mudou a vida dela. Aquela pessoa falou assim: muito obrigado, você perdeu o seu tempo lá no seu trabalho, você veio aqui cuidar de mim. Não, porque eu quero estar pronto. Na hora que Jesus voltar, ele tem que olhar, ver o seu servo fazendo assim, como ele está dizendo aqui, fazendo assim. Esse é o servo vigilante, que está preparado, que Deus está usando. E aí ele fala assim, a promessa, ele fala assim: em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Irmãos, na Bíblia é prometido uma mansão celestial. Jesus, quando ele foi, ele falou: olha, eu vou porque eu não consigo mandar o Espírito Santo, amém? Mas só que eu vou para lá, eu vou preparar um lugar. E esse lugar é um lugar junto do Pai. Então, é
produtor, de quem é o criador de tudo, aquele que pegou você lá no ventre da sua mãe e moldou. Na hora que você nasceu, você já nasceu com uma grande sabedoria. O Espírito Santo já estava com você ali, e Deus estava agindo com você. Aí você foi crescendo, às vezes rebelde, às vezes não teve o tempo certo, como está dizendo assim, que não recebeu o alimento ao seu tempo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele joga fora o tempo da ignorância. Ele despreza o tempo da ignorância. Se você até hoje não aceitou o Senhor Jesus, se até hoje você não realmente é o israelita, né? Que a Bíblia fala que nem todos que estão em Israel é israelita. Israelita é o vigilante, israelita é o crente, israelita é o filho de Deus. Mas se até agora você não se sentiu filho, coloca para o Senhor agora. Coloca para Ele agora, fala: Senhor, eu quero sim essa promessa para a minha vida. Eu quero receber. Já fala com Ele aí no lugar que você estiver. Já fala: eu quero, Senhor, isso para mim. Eu quero essa unção que esse pastor está pregando aí. Eu quero essa unção que está pegando fogo. Diga: ó o suor aqui. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Mas aí Ele fala, irmãos, para você olhar. Mas, sempre tem um mas, né? Sempre tem um mas. Sempre tem um mas. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, a comer e a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia que o não espera, numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á. Separar da bênção de Deus. Ele dará a sua parte com os infiéis. Irmãos, essa palavra infiéis é igual o que comete iniquidade, o que não é obediente à palavra, aquele que não está preparado na hora que Jesus chegar. Conhece a parábola das 10 virgens? Tem as prudentes e as nécias. Então, comparado às nécias, que não vai ter o Espírito Santo para entrar nas bodas do Cordeiro. Então é esse. Então, assim, é uma opção, né? Mas se acontecer isso, então Ele está falando para você: olha, segue. Eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o Rei dos Reis. Eu sou o Senhor dos Senhores. Eu sou o Rei da Glória. Para que você vai fazer isso? Porque quem faz essa situação é que Jesus não está presente. Jesus não está com ele. Jesus, o Espírito Santo não está. Ele está, mas ele está sem ação. Porque o Espírito Santo de Deus, ele age como nós permitimos. Ele age. Raras exceções, como aquela daquele homem que estava 38 anos no tanque de Siloé. Ele nem sabia quem era Jesus. Aí ele foi lá e foi questionar: mas o que queres que eu te faça? Quer ficar santo? Mas não me coloco lá na água. Então levante e anda, filho. Ele foi andando, nem sabia quem tinha curado ele. Existem essas exceções, porque tem uns escolhidos de Deus que Deus olha a tudo, toda a estrutura dele. Mas nós que vivemos num mundo pecaminoso, irmãos, nós temos que nos tornar vigilantes. Nós temos que olhar para a nossa vida e falar: não, eu não quero ter esse mas aqui no versículo 48, que fala assim, no verso 45, desculpa, o mas do verso 45. Mas no verso 47 ele fala assim: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, é aquele que ouviu essa palavra, aquele que ouviu que precisa estar preparado e não se aprontou. Se aprontar é o quê? Cingir os lombos, manter acesas as candeias. Nem fez conforme a vontade de Deus, a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube, que não ouviu a palavra, porque Jesus, irmãos,
ele vai voltar quando todo mundo ouvir a palavra. Quando todo mundo puder ter a opção de aceitar o Senhor, aí ele vai voltar. Então ele está falando aqui de uma pessoa que não ouviu, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Ele está dizendo assim: nós temos nosso castigo quando nós fazemos coisa errada, mas quando nós sabemos, entendemos o plano de Deus e abandonamos, dignos de muitos açoites. Então, assim, por que pessoas às vezes saem da igreja, às vezes até conseguem muitas coisas, e depois de um certo tempo ela perde tudo? Por quê? Porque a vida dela está pautada nas coisas desse mundo, e as coisas desse mundo têm um príncipe que se chama Satanás. Mas quando você coloca a sua vida nas coisas que são do céu, que o Rei dos Reis é o Senhor Jesus, que Ele tem um plano para a sua vida, que Ele te ama desde o ventre da sua mãe, você não vai cometer o mas dessa palavra. Você vai se manter prudente, como homem que deu a comida no tempo certo, que deu a palavra no tempo certo. Então, irmãos, eu vou chamar os irmãos para tocar um louvor para a gente. Então, assim, Jesus nos ensina a ser vigilantes. Jesus nos ensina o lado ruim e o lado bom. Então é você que escolhe. Se você quer se manter vigilante, servo vigilante, prudente, que está pronto, que está em atitude, que está atento à volta do Senhor Jesus, que está atento para poder mostrar a palavra para aquele que está em dificuldade. Você conhece várias pessoas que estão passando dificuldade, mas que não se achegaram ao Senhor Jesus. Eles estão, na tradição dos pais, às vezes, tem uma coisa que fala assim, que é cego conduzindo cego, como manga com leite. Você conhece a história de manga com leite? Manga com leite, falava que morria a pessoa. Hoje a gente toma um suco de manga com leite maravilhoso. Mas o que colocaram lá atrás, que era na época dos escravos, que eles trabalhavam ou no negócio de leite ou no negócio de manga, também serve. E aí eles falavam: não pode comer a manga com leite, porque senão você morre. E eles não comiam a manga com leite. Então, irmãos, coma a sua manga com leite. Deus vai abençoar grandemente sua vida a partir do momento que você colocar uma posição. Porque a Bíblia fala que nós temos que considerar o outro maior que nós. O outro, ele tem que ter honra mais do que nós. A Bíblia fala que você é convidado para ir para um lugar, não assente nos primeiros lugares, assenta nos últimos. Porque se vier alguém que tenha mais honra que você vai ter que ser tirado, e aí você vai ser humilhado. Agora quem está lá no fundo, o dono da festa vai olhar você e falar: vem aqui, e você vai ser honrado. Então é assim a vida cristã. Os últimos serão os primeiros. Se você quer viver com Cristo, morra para o mundo, mate a sua carne, desvia das concupiscências da carne, porque as concupiscências da carne geram a morte, gera o pecado que gera a morte. Mas quando você andar pelo Espírito, você vai ser um servo vigilante, porque quando você anda pelo Espírito, a palavra de Deus entra no seu coração. Amém? Curva sua fronte, que eu vou fazer uma oração antes de eles tocarem no louvor. Curva sua fronte, curva sua cabeça, fecha seus olhos, pensa no que foi colocado para você. Foi colocado aí dois caminhos: aquele que é verdadeiro, aquele que você vai saciar os desejos do Senhor na sua vida, quando você fala algo daquela pessoa e ela é transformada. Quando a pessoa é transformada pelo Espírito Santo, aí você é abençoado. Eu creio, irmãos, eu vou falar só mais uma coisinha da irmã Maria Lúcia. Eu descia desse púlpito aqui e descia
tipo, meio chateado, que eu achava que a palavra não tinha saído direito e eu não tinha muita. Não foi legal. Ela chegava em mim e falava: sua pregação foi maravilhosa, Deus te usou. Ela me incentivava. E ela foi a pessoa que orou para que viesse, como o pastor Luiz falou domingo, que viessem pessoas para ajudar o pastor Luiz. E veio. E eu creio que Deus abençoou minha vida, a vida do pastor Érico também. Por quê? Porque foi a oração dela. Deus olhou a oração dela, estava de acordo com a vontade dele, e ele pegou e derramou aqui nessa terra. Então, assim, irmãos, creia, ore para as pessoas, ore para aquelas pessoas que estão em dificuldade, como tem várias que estão no nosso grupo de WhatsApp. Ora para essas pessoas. Se você não lembrar o nome, fala: Senhor, aquelas que estão no grupo do WhatsApp, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que você está sendo um servo vigilante, que a sua oração é uma forma de vigiar, que o seu jejum é uma forma de vigiar. Então curva a sua fronte e ore ao Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha acrescentar na vida dos nossos irmãos um entendimento maior ainda desta palavra, que venha trazer, Pai, um renovo espiritual na vida de cada um, que nosso alimento principal seja a sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, Deus. Eu já oro pelos enfermos, Pai. Essa criança, Senhor, que está com um processo de depressão. Eu não vou falar que ela está com depressão, não, porque o inimigo está querendo que a gente fale isso. Ela está em um processo e está saindo desse processo, porque o Senhor é Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor vá diante da mãe, diante de todos os seus entes queridos ali, e faça algo poderoso, Senhor, que eles possam se amar. O seu amor, Pai, o seu amor que é o amor principal, o amor que não constrange as pessoas, aquele amor que é verdadeiro, Pai, atinge essa família. Oh, Pai, dê poder para a mãe também, que ela possa olhar para o céu e olhar a direção que vem do céu, para poder administrar sobre a vida do seu filho, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todos que estão nesse grupo, todos que estão no caderno, Pai. Aquela criança que está com câncer, Deus. O Senhor renova as suas células, Senhor. Muda toda essa história. O Senhor é um Deus médico, Senhor. É o Senhor dos senhores. É o Senhor que põe a mão no médico, Senhor. É o Senhor que põe a mão no sangue. Então entra na corrente sanguínea e muda toda essa história, Pai. Aquela criança que teve também um AVC, Pai. Em nome de Jesus. Aquela criança que está em recuperação, que caiu do prédio, Senhor. Oh, Pai, tantas pessoas, Pai. Eu oro em favor da irmã Marilice, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor cura ela também. Como eu disse, Pai, o renovo das células, Senhor. O renovo das células chegue até ela, em nome de Jesus, Pai. E determinamos a cura sobre essas pessoas. E toda a sua glória chega, Senhor. Tudo, Senhor, como o Senhor disse para Lázaro, essas enfermidades não são para a morte, Senhor, e sim para que se manifeste a tua glória, o seu reino sobre todas as pessoas, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vamos louvar ao Senhor. Glórias a Deus.
rosto sobre ti e te dê a paz. Que Ele venha com poder para que haja transformação na sua vida. Que Ele tenha misericórdia de você e de mim e de todos que estão assistindo. Em nome de Jesus, Ele possa multiplicar na sua vida esta palavra. Que você possa ser realmente um servo fiel. E eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Até a próxima, irmãos. Quinta-feira, com o pastor Hélio. Amém? Deus abençoe a todos.